Se Zwinglio e os protestantes de influência zwingliana estiverem certos, então o autor da Didaqué, São Justino Mártir, Santo Irineu de Lyon e todos os primeiros cristãos estavam errados, estavam equivocados. Só que isso gera um problema insolúvel para o protestantismo, e é isso que nós vamos ver. Cordiais saudações, eu sou o Padre Policarpo, bem-vindos ao canal A Fé Ortodoxa. E como de praxe, para quem já me conhece de longa data, eu costumo trabalhar com este livro, que é o Dicionário de Crenças dos Cristãos Primitivos, do David Berkowitz. É um livro protestante escrito por um protestante de tradição batista, amish, alguma coisa assim. Mas o autor é protestante. Quem duvidar de mim, vá pesquisar na internet. Muito bem. Então vamos começar aqui com os testemunhos trazidos por David Berkowitz, que são apenas citações patrísticas. Sempre ele começa com um texto bíblico. Então vamos lá. Em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso, uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre os gentios. Malaquias capítulo 1, versículo 11. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. Mateus 5, versículos 23 e 24. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Hebreus 13, 15. Mas todo dia do Senhor reúnam-se e partam o pão e deem graças depois de terem confessado as suas transgressões, para que o seu sacrifício seja puro. Todavia não permitam que ninguém que está em desacordo com seu companheiro se una a vocês, até que eles estejam reconciliados, de tal modo que o seu sacrifício não seja profanado, pois isto é o que foi falado pelo Senhor. Em todo lugar e todo tempo ofereçam para mim um sacrifício puro, pois eu sou o grande rei, diz o Senhor, e meu nome é maravilhoso entre as nações. Didaqué, que foi escrita, a Didaqué foi escrita no século I, entre os anos 80 e 100, e fala de sacrifício. Ele então fala daqueles gentios, a saber, de nós, os quais em todo lugar oferecem sacrifícios para ele, isto é, o pão da Eucaristia e também o cálice da Eucaristia. Ele está comentando Malaquias. Malaquias. São Justino está dizendo que Malaquias, quando se fala que os gentios vão oferecer sacrifícios, esse sacrifício é a Eucaristia. E São Justino escreveu por volta do ano 160. Deus antecipou todos os sacrifícios que nós oferecemos por meio deste nome, os quais Jesus, o Cristo, nos mandou oferecer, isto é, na Eucaristia do pão e do cálice, de que são apresentados pelos cristãos em todos os lugares através do mundo. Assim ele dá testemunho de que eles lhe agradam. Ora, que as orações e as ações de graças, quando oferecidas por homens dignos, são os únicos sacrifícios perfeitos e agradáveis a Deus, eu também admito, pois os cristãos têm assumido oferecer apenas esses,
Isso em memória, porque por meio de sua oferta de alimento sólido e líquido, pelos quais os sofrimentos do Filho de Deus, os quais ele suportou, são trazidos à memória. O mesmo São Justino Mártir. Ele tomou aquilo que foi criado, o pão, e deu graças, dizendo: Isto é o meu corpo. O cálice, da mesma forma, o qual é parte da criação, a qual nós pertencemos. Ele confessou ser seu sangue, e ele ensinou a nova oblação da nova aliança, a qual a igreja recebe dos apóstolos e oferece para Deus pelo mundo inteiro. Acerca disso, Malaquias, que está entre os 12 profetas menores, falou de antemão da seguinte maneira: Em todo lugar incenso é oferecido ao meu nome, e um sacrifício puro, pois grande é o meu nome entre os gentios, diz o Senhor Onipotente. Por meio dessas palavras, ele indicou da maneira mais clara que o povo anterior iria de fato cessar de fazer ofertas para Deus, mas que em todo lugar sacrifício seria oferecido a ele, e que o mesmo seja puro. Santo Irineu de Lyon, dizendo que a Eucaristia é verdadeiro sacrifício. E ele escreveu por volta do ano 180, portanto, século II. A oblação da igreja, acerca da qual o Senhor deu instruções para ser oferecida pelo mundo inteiro, é considerada por Deus como um sacrifício puro e aceitável a Ele. Pois pelo dom, tanto honra quanto afeição são demonstradas para o Rei. E o Senhor, desejando que ofereçamos isso com toda a simplicidade e inocência, se expressou da seguinte maneira: Portanto, quando vocês oferecerem suas ofertas sobre o altar, e ali se lembrarem que seu irmão tem qualquer coisa contra você, deixem suas ofertas diante do altar e saiam. Primeiro se reconciliem com o irmão, e então voltem para oferecer suas ofertas. Nós estamos obrigados, portanto, a oferecer para Deus os primeiros frutos da criação. Santo Irineu de Lyon. Portanto, sacrifícios não santificam o homem, pois Deus não tem necessidade de sacrifícios. Em vez disso, é a consciência do ofertante que santifica o sacrifício quando ela é pura. Isso faz com que Deus aceite o mesmo com o vindo de um amigo. Cabe a nós fazer uma oblação para Deus, em todas as coisas sermos encontrados gratos a Deus, nosso Criador. Nós devemos fazer isso com uma mente pura, em fé, sem hipocrisia, numa esperança bem alicerçada, em amor fervente, oferecendo a Ele os primeiros frutos das coisas que Ele mesmo criou. E apenas a Igreja oferece essa oblação pura ao Criador. O mesmo Santo Irineu. A oblação da Eucaristia não é carnal, mas espiritual. E a esse respeito ela é pura, pois nós oferecemos uma oblação para Deus, do pão e do cálice da bênção, dando graças a Ele pelo fato de Ele ter ordenado que a terra produzisse estes frutos para nosso sustento. E então, quando aperfeiçoamos a oblação, nós invocamos o Espírito Santo para que Ele possa exibir este sacrifício, tanto o pão quanto o cálice, a fim de que aqueles que recebem esses antítipos possam obter a remissão dos pecados e a vida eterna. O mesmo Santo Irineu de Lyon. No entanto,
vocês não têm nenhum motivo para aparecer em público, exceto em situações sérias. Pode ser que algum dos irmãos que está doente seja visitado, ou então que o sacrifício seja oferecido, ou que a palavra de Deus seja dispensada. Tertuliano. No sacerdote Melquisedeque, nós vemos o sacramento do sacrifício do Senhor prefigurado. O texto diz: E Melquisedeque, rei de Salém, apresentou pão e vinho. Ora, Melquisedeque era um sacerdote do Deus Altíssimo, e ele abençoou Abraão. O Espírito Santo declara nos Salmos que Melquisedeque era um tipo de Cristo. São Cipriano, bispo de Cartago, por volta do ano 250. Certamente o sacerdote que imita o que o Cristo fez é aquele que verdadeiramente desempenha o ofício de Cristo. Ele oferece um sacrifício verdadeiro e pleno na igreja para Deus Pai, apenas quando ele procede com a oferta no modo que ele vê o próprio Cristo, no modo que ele vê que o próprio Cristo ofereceu. O mesmo São Cipriano. Aprendam o que aconteceu quando eu mesmo estava presente e era testemunha. Alguns pais estavam fugindo da perseguição e deixaram uma filha pequena sob os cuidados de uma ama de leite. A ama entregou a criança abandonada para os magistrados. Eles deram para a criança pão misturado com vinho, na presença de um ídolo, quando o povo se reuniu. Mais tarde a mãe recuperou sua filha, mas a criança não podia falar ou indicar o crime que tinha sido cometido. Quando nós estávamos sacrificando, a mãe trouxe a filha junto com ela. Quando as solenidades terminaram, o diácono começou a oferecer o cálice aos que estavam presentes. Quando todos os outros tinham recebido e a vez da criança se aproximava, a pequena criança, pelo instinto da majestade divina, virou sua face e fechou sua boca com lábios resistentes e recusou o cálice. Ainda assim o diácono persistiu e a forçou a tomar um pouco do sacramento do cálice. Entretanto, o que seguiu foi um choro e vômito. A Eucaristia não podia permanecer num corpo e boca profanos. A bebida santificada no sangue do Senhor retornou do estômago poluído. Outra mulher tentou com mãos indignas abrir a caixa na qual estava o santo sacramento do Senhor. Entretanto, ela foi detida por um fogo que subiu dali, por causa do seu atrevimento em tocar na mesma. Em outro indivíduo, que também estava contaminado, se atreveu a receber secretamente uma parte do sacrifício celebrado pelo sacerdote junto com os demais. Entretanto, quando ele abriu sua mão, ele descobriu que segurava apenas cinzas. Assim, pela experiência de um, ficou demonstrado que o Senhor se retira quando ele é negado. Aquilo que é recebido não beneficia para a salvação os que são indignos, pois a graça salvadora é mudada pela partida da santidade em cinzas. São Cipriano, bispo de Cartago. A Eucaristia deve ser recebida com temor e honra. Em Levítico lemos: Mas qualquer alma que comer da carne do sacrifício da salvação que é do Senhor, enquanto sua imundícia ainda estiver sobre ela, essa alma será extirpada de seu povo. Também na primeira epístola aos Coríntios lemos: Qualquer que comer do pão, beber do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. São Cipriano, bispo de Cartago. Em nossa religião, não há lugar nem mesmo para uma leve e ordinária ofensa. E se alguém vem para o sacrifício sem uma consciência pura, ele ouve as ameaças que Deus faz contra ele. Lactâncio. E estes foram os textos patrísticos que desmentem
a heresia zwingliana, que desmente a heresia protestante, que mostra que a tese protestante de que os primeiros cristãos não acreditavam em sacrifício eucarístico não se sustenta. Essa tese não se encontra na história eclesiástica, não se encontra na antiga história do cristianismo primitivo. O que o cristianismo primitivo diz é que a liturgia eucarística era um sacrifício. E é isso que continua fazendo a Igreja Ortodoxa até hoje, oferecendo esse sacrifício de louvor a Deus, essa oblação do pão e de vinho, que são o verdadeiro corpo e sangue de Cristo, como acabamos de ver. E, por tabela, né, a Igreja Romana também oferece esse sacrifício, porque quando os protestantes atacam a noção de sacrifício, atacam a Igreja Romana. E claro, por tabela, atacam a Igreja Ortodoxa, porque a Igreja Romana ela já foi ortodoxa, então tudo que ela conserva de bom e verdadeiro veio da Santa Igreja Ortodoxa. Fico por aqui. Muito obrigado pela audiência. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like, isso é muito importante para o crescimento do canal. A cada curtida a plataforma vai entender que esse vídeo é relevante e deve ser distribuído para mais pessoas. Se é a primeira vez que você passou por aqui, seja bem-vindo, se inscreve no canal, aperte o sino de notificações e se você já é inscrito, já me acompanha, eu convido você a ser membro do canal, porque lá tem vídeos exclusivos para os membros e você ainda ajuda esse canal. Fico por aqui e que o bom Deus abençoe a todos vocês, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Trindade, consubstancial e indivisível. Amém.